E tem uma coisa acontecendo no Flamengo, a gente pode falar sobre isso com mais calma depois, que é uma limpa, né? A limpa, quem está com a vassourinha é o argentino. Já saiu o Marinho, já saiu o Hugo, agora saiu o Vidal, vai sair mais gente. E a informação que eu obtive é o seguinte, se dependesse do Sampaoli, já tinha feito essa limpa mais rápido, que não é assim. Os jogadores têm contrato, você não pode desvalorizar o atleta, você não pode desrespeitar o atleta, você tem que negociar uma saída razoável para os caras. Tanto o Hugo já foi com o clube certo, o Marinho também, o Vidal rescindiu, mas já tinha opções, né? Que eu sabe até mais de uma, e acabou acertando com o Atlético Paranaense. Parece que o Felipe Luiz tem uma proposta para trabalhar no Atlético de Madrid, eu li também. Então, assim, o Felipe Luiz vai até o final do ano, né? Deve ir até o final do ano, mas é bem provável que outros saiam ainda nesse meio do ano agora. É claro que os mais fortes candidatos, fácil falar, Varela, Pablo, Rodrigo Caio, jogadores que não entram em campo. O Pablo não jogou com o São Paulo. Eu nem acho ele mau zagueiro, acho ele bom zagueiro, mas não joga. O Varela também, ele não quer. Ele insiste com o Wesley, não dá nenhuma chance pro cara. E já veio lá do Uruguai a informação de que eles conversaram, que ele teria dito pro jogador, olha, pode procurar clube, porque suas características não se encaixam naquilo que eu quero. Então essa limpa está acontecendo e o clube está fazendo o que o técnico está pedindo. Isso é um sinal bom, assim, de tendência de permanência. Longo prazo, né? É um sinal de que e no departamento de futebol tem muitos elogios à comissão técnica do São Paulo. Há quem diga que é a melhor que passou pelo clube nesses tempos aí de técnicos diversos que o Flamengo teve, inclusive em relação ao Jorge Jesus. Os caras estão bem impressionados com a qualidade do trabalho, inclusive colocando em forma um time que estava se arrastando, que já consegue correr mais, né? O Arrascaeta é o maior símbolo disso, né? O Arrascaeta sai de campo quase de andador, né? Agora ele está correndo, está disputando, ele disputa a bola, ele vai até o final dos jogos, entra bem no jogo, é uma outra realidade. Né? O que, aliás, é o que se espera dele, né? Até quando a gente criticava aqui, era justamente por isso. O jogador do calibre dele, da importância dele, não pode ficar naquela condição física se arrastando. A gente vai voltar aqui pra Rádio Jovem Pan, pra gente falar pra rádio e pro YouTube já com 36 mil pessoas. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. 36 mil, né, Kaique Lima? Aqui com a gente no YouTube. O Mauro César me mandou aqui agora que você fez até a coluna, né, Mauro? Sobre isso, eu queria escutar o Vander também depois sobre isso, que o Flamengo economiza 4 milhões e 500 mil reais ao liberar o Vidal em silenciosa limpa, né? É o Flamengo já fazendo uma limpa para não gastar a fortuna que está gastando com jogadores que não vem rendendo, é isso? A questão do Vidal é o seguinte, o Vidal não ia jogar mais, o São Paulo internamente deixou claro que não ia escalar o jogador. Então você tem duas opções, você se livra do jogador, tenta negociar com alguém, ou você fica com o cara lá torcendo o nariz. Aí a mulher vai lá na rede social, escreve não sei o quê, o outro reclama, ele dá entrevista que ele quer jogar no Colo-Colo, depois quer jogar não sei aonde. Ou seja, não tinha nada mais a acrescentar. Eu não diria que ele foi um fracasso, porque eu acho que ele teve boas partidas no ano passado. Mas nunca foi um protagonista, ele foi um coadjuvante. Ele foi menos do que se esperava, isso é óbvio. Né? Não foi um fracasso, porque o cara que jogou várias partidas, o time ganhou 2 competições importantes, fracasso não foi. Né? Mas também não foi um sucesso. Não foi um sucesso. Foi uma participação razoável ano passado. Boa em alguns momentos, mas esse ano ele virou um tremendo coadjuvante e o São Paulo o utilizou no começo, mas acho que percebeu que ele não consegue entregar aquilo que o técnico pretende. Então ele estava fora, ele não ia jogar mais, ele ia ficar ali só treinando, não sendo relacionado para todos os jogos e custando dinheiro. O Flamengo fez um acordo com ele, né, pagou parte das luvas pendentes, parte dos salários, aí tem rescisão contratual, todos aqueles trâmites burocráticos de rescisão, e na negociação o Flamengo paga menos 4 milhões e meio pelo que eu apurei. Outros colegas deram um número um pouco diferente, em relação ao que pagaria se ele ficasse até o fim do ano. Que aí tem tributos, tem outras coisas que incidem que você consegue compor de uma outra forma quando você faz uma rescisão de contrato. E o jogador ficou livre para acertar um outro contrato, e acertou um outro contrato. A versão que eu vi lá dos colegas do Paraná, que ele vai ganhar um salário que seria, sei lá, um quarto ou menos. Eu acho que ele vai ganhar 250 mil reais. Eu não acredito que ele vai ganhar só isso. Me desculpe quem traz a informação, eu acredito que possa estar na carteira isso aí. Mas deve ter um direito de imagem, um bônus de participação, um prêmio por título. Na boa, eu não acredito. É difícil você acreditar que o jogador que ganhava 1,2 milhão vai aceitar ganhar 250. Eu me lembro do Ronaldinho no Atlético. Veio uma versão de Belo Horizonte que o Atlético fez um negócio da China que o Ronaldinho ia ganhar. O Ronaldinho ganhava muito lá no Flamengo, da Patrícia Amorim. Ele ia ganhar, na época, 1/3 disso, menos até. Aí, mais tempo depois, não era bem isso. Claro que nessas que o Assis ia fazer uma... Lembra do Assis negociando? Claro. O Assis era um avião para negociar contrato pro irmão dele. Ele ia negociar um salário de 1/3 ou menos. Gente, pelo amor de Deus, não duvido que ele tenha isso na carteira, no registro, mas deve ter direito de imagem, o Vidal ia sair para ganhar bem menos. Ele tem mercado, cara. Tem mais jogo, ele joga no time da Argentina, no time lá do Chile, ele vai ganhar mais. Não tem cabimento. É evidente que o Atlético não vai pagar ele que ele ganhava do Flamengo.
mas certamente colocou alguns gatilhos ali para poder ter um salário melhor do que esse. Então, e a questão é a seguinte, o Vidal queria jogar. Ele sabia que não ia jogar. Então, por isso também o jogador cede um pouco e todos ficaram felizes ali. Essa foi a informação que eu apurei, que ele quer jogar. E ele não está errado, ele tem 36 anos, vai ficar 6 meses parado. Já tem dinheiro para a vida toda, para todas as gerações. Daqui a pouco ele não joga mais, aí acaba a carreira, está com 38. E outra coisa, ele jogando pelo Atlético, são só 6 meses de contrato. E jogando bem, ele tem a chance de fazer um bom contrato ano que vem com o Atlético ou com outro clube. Parado, ele não vai fazer contrato nenhum para o ano que vem. Sim. É só usar a cabeça. Então você cede um pouco ali, o Flamengo cedeu um pouco ali, todo mundo se entendeu e ele saiu. Vale também para os dirigentes do Flamengo tomarem cuidado com contratações motivadas por rede social e por cavada do jogador. Ele cavou, a rede social comprou a ideia, né, e acabaram contratando o jogador que acabou não sendo responsável. Você é um dos responsáveis. Sim, verdade. Mas eu assumo. Eu que fiz a entrevista onde ele revelou esse sonho. Não em 2018. Foi lá em Munique. Mas, e eu fiz, realmente. Eu achava que ia dar certo. Assim, aí tem sempre aquele cara que vai dizer que o jogador foi preguiçoso. Ele não, as informações que eu tenho é que não houve nenhum problema de comportamento, de falta de dedicação dele. Ele não está conseguindo, gente. Talvez ele consiga jogar no Atlético lá, mas a questão chega uma hora que o jogador não consegue render tanto. E ele é um jogador sempre foi, né, muito forte, intenso, disputava com muita... Ele não consegue mais. Tanto que o São Paulo colocou para jogar e deve ter sentido. Cara, o Vidal já não me entrega mais o que me entregava na seleção chilena há alguns anos. Aí ele começa a pensar em outras alternativas, outros jogadores que possam fazer aquele papel específico. Não foi preguiça do cara. Não causou nenhum tipo de problema no clube, não brigou. Nem se que ele sai pela porta dos fundos, sai normalmente. Agora, foi menos do que se esperava. Só não digo que foi um fracasso, porque eu acho que ele teve boas partidas ano passado em campanha de título. Mas não tivesse, ele bota qualquer um. Tá bom, vamos trazer o Amaralzinho lá, que foi campeão há 10 anos pela Copa do Brasil, põe no lugar do Vidal. Né? Traz o Marcos Araújo. Uma coisa, meu amigo, você tem um time titular, o time que o Dorival tinha no ano passado, e você, quando precisa, põe o Vidal em campo. Para segurar um jogo, para cadenciar um jogo, para controlar a posse de bola. Como o jogo do Corinthians aqui, na vitória na Libertadores. Então o cara colaborou. Outra coisa, você tem lá o Márcio Araújo, todo respeito ao Márcio Araújo. Aí não dá, meu amigo, é outra coisa. É que nem o pessoal que reclama do Cebolinha, reclamava do Vitinho. Saudade do Val Baiano, saudade do Negreiros, né? Dessa turma que passou pelo Flamengo. Lembra do Negreiros? Claro! Pô, então, assim, alguns jogadores, eles não vão ser protagonistas, vão ser coadjuvantes num elenco muito caro. O Vidal foi um coadjuvante, esperava dele um protagonismo em algumas partidas, na sua função de meio-campista. Ele não conseguiu. Acho que foi uma passagem razoável, acho que vale como lição para os dirigentes, e eu acho que o que ele acrescentou, que foi legal para o Flamengo, foi o seguinte: mídia internacional. Porque no momento que ele chega, evidentemente, isso chama atenção. Um cara muito conhecido na Europa. Pô, Vidal vai jogar no Flamengo e tudo. Não digo mídia do Chile, não. Do Chile é óbvio. Eu digo na Itália. Alemanha, Espanha. Então você tem o Flamengo na mídia, pelo menos uma notinha sai. Isso sempre é bom. Isso ele proporcionou. É inegável. Mas foi menos do que se esperava. Eu acho que os dirigentes agora parece que estão mais preocupados em contratar com critérios mais técnicos em cima daquilo que o treinador está pedindo. Que eu acho que é o que deve ser. Desde que você acredite naquele técnico, seja ele qual for. Né? Desde que você pense nisso. Agora, foi bom para todo mundo a saída dele. Eu acho que nisso agora estão finalmente fazendo certo. Você lembra do Diego Alves? Ficou o ano passado inteiro no banco. Para quê? Está sem clube, né? Conseguiu voltar para a Espanha, agora está sem clube. O cara se escondeu. E foi bom ter o Diego Alves ali. Um cara que tem história do Flamengo, foi campeão, ficou 6 meses ali e não jogou, cara. Eu acho, sei lá, achei ruim até para ele. Ô, Vander, o salário que disse o Mauro, eu também acho muito estranho. Porque não que a informação é errada, mas provavelmente tem muita coisa por trás dos panos. Porque a informação é que o salário do Vidal no Atlético Paranaense vai ser de cerca, como eu disse, de R$250 mil. A informação pode estar correta. O salário pode ser... É isso. Esse. Não, o valor corresponde, Mauro. A remuneração não obrigatoriamente consiste apenas no salário. Sim, tem direito de imagem, tem luva. Pode ter bônus. Tem tudo. Tem uma série de coisas. Não, e além disso, é assustador porque o valor corresponde a 13,90% do que o volante chileno recebia mensalmente no Flamengo. Ele vai ganhar menos do que 20% do que ele ganhava no Flamengo, nem 15%. Realmente deve ganhar aí em outros sentidos. E outra coisa, né, Vander? Isso mostra a personalidade do Sampaoli. Porque o Sampaoli provavelmente tinha uma relação de amizade com o Vidal, foram campeões de Copa América, juntos, o Vidal era um dos principais jogadores do time dele. Quando ele chegou, o Vidal foi titular. Tipo assim, é um cara que eu tenho confiança, assim como o Marinho. Parece que os dois caras aconteceram a mesma coisa. Eu vou botar Marinho e Vidal, que trabalharam comigo, um no Santos e um na seleção do Chile. Os dois depois
ele descartou. Ele deu oportunidade, a coisa não prosperou. Eu achei muito legal quando o Flamengo contratou o Vidal. A gente brinca aqui dizendo que foi naquela entrevista que você fez com ele, que eu até brinquei quando... Aí ele se entusiasmou mais para mim. Não tenha dúvida. Eu até brinquei quando colocaram a entrevista aqui, eu falei assim, pô, não precisa nem de contrato, essa entrevista já é o contrato. Tá aberto. Tudo bem, eu achei legal, ele contratou um personagem, né? Ia vender, na minha cabeça, ia vender camisa, é um jogador que tem história importante, eu achei legal a contratação. Realmente não prosperou, jogou menos do que eu esperava e muita gente esperava, e a saída dele agora para o Atlético Paranaense, esses valores anunciados são, digamos assim, surpreendentes. Eu não sei se foi esse o número, não sei se é exatamente esse o número, não sei. Eu sei que ele vai para um time organizado, que não tem problema financeiro. Agora mesmo foi anunciado, é o terceiro grande patrocinador do país, né? O Atlético Paranaense fechou um contrato, é importante, vendeu o Vitor Roque, tem as contas ajustadas, tem o Fernandinho lá que é um jogador extremamente importante, é líder. Talvez, eu até brinquei, falei, acho que o Fernandinho vai jogar no primeiro tempo, pela idade, né, Bruno? E no segundo tempo vai jogar o Vidal, né? Eu torço para que dê certo. Eu acho que é importante para o Atlético, eu acho que ele pode contribuir muito com o Atlético Paranaense, que ocupou espaço, vem ocupando espaço no futebol brasileiro nas últimas temporadas. Então, tomara que dê certo. Ele sai do Flamengo, também resolve um problema no Flamengo, não ia jogar, é um jogador caro, fica lá, é aquela brincadeira, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, existe no futebol. Os 11 titulares acham o treinador um sucesso e aquele que não joga acha ele uma anta. Né? Mesmo com a possibilidade de usar outros jogadores, 15, 16 jogadores num time, os outros têm um elenco muito grande. Então, se você puder abrir mão de jogadores importantes e ficar com aqueles que podem resolver o problema e que não são tão importantes, é bom. Tá boa gestão nesse instante.